Agora, o nosso objetivo é medir os indutores, né? Então, essa função indutímetro, né, eu vou mostrar para vocês tanto no ICEL quanto nesse medidor de transistor também, que tem uma boa medida aí de indutor, né? Já fiz vários testes aí, ele se mostrou realmente eficiente aí para medir indutâncias pequenas, né? Esse instrumento aqui já é dedicado para indutâncias maiores. A gente nota pela própria escala, né? Ele começa em 2 milihenries. Então, esse instrumento aqui, ó, ele é dedicado para medir indutâncias de até 20 henries, né? Por isso é que muitas vezes a gente até tem a escala de indutância em multímetros, mas a gente não consegue medir indutâncias muito altas, né? E para isso a gente precisa de um circuito ou de um equipamento, né, que tenha um circuito dedicado para medir valores mais altos. Da mesma forma que passa a ser um problema valores altos para medir capacitância e indutância da mesma forma, né? Daí o que justifica um preço até significativo dos indutímetros. Um indutímetro não é barato, principalmente indutímetros que medem valores altos de indutância. Então, em muitas aplicações, principalmente em potência, né, a gente precisa fazer filtros, né, de potência com alta indutância, projetos de conversores e também, né, no setor de manutenção, quando a gente precisa medir aí valores de indutância para avaliar se um indutor está comprometido ou não, a gente precisa muitas vezes de indutâncias grandes, né, de medidores para indutâncias grandes. Então vamos lá. Aqui, ó, da mesma forma que anteriormente, eu estou usando, né, esses dois conectores, aqui, ó, LX e CX, então vou medir indutância, estou deixando aqui, ó, na escala de 2 milis para começar, né? Eu vou ligar o nosso amigo aqui e vou medir, né, o meu primeiro indutor é esse indutor aqui, ó, um indutor de 330 microhenries, um indutor pequeno, que normalmente a gente usa lá nas nossas aulas práticas, né, de eletrônica industrial, para construir um conversor BUST ou um conversor buck, né, elevador ou rebaixador de tensão, junto com um circuito integrado lá que faz toda a parte de chaveamento. Então, a gente vai medir aqui essa indutância, né? Ele está parecendo um capacitor, eu estou falando capacitância, né? Então, a gente vai medir essa indutância, coloquei na primeira escala, que é a escala menor, né? Ele vai varrer aí esse valor, vamos deixar ele dar uma estabilizada, tá bem maior, né, do que tá indicando aqui, tá com 2 mil, deixa eu jogar na escala da frente, ó, na escala da frente ficou mais plausível, ó, realmente, então tá dando 380 microhenries, agora sim, tá mais próximo, vou jogar na escala de 2 mil novamente, não, agora sim, agora atualizou. Agora a gente vai medir a indutância desse indutor, né? Eu enrolei esse indutor aqui para fazer um filtro, e aí depois eu tirei ele da placa, né? E essa indutância vai ser baixa porque tem poucas espiras, né? Peguei um núcleo de ferrite e coloquei aí, peguei um fio esmaltado e enrolei, né? Fazendo um indutor aqui, de baixa indutância. Então vamos lá, vou ligar aqui novamente, deixar na menor escala, e vamos medir nossa indutância. Tá aí, ó, uma indutância de aproximadamente 28 milihenries, né? 27, 28 milihenries. Uma indutância bem baixa. Lembrando que a indutância de um indutor, ela tem a ver com a distância entre as espiras, né? Tem a ver com o número de espiras, tem a ver com a permeabilidade do núcleo, né? Onde o caminho que o fluxo magnético vai circular, né? Nesse caso aqui, esse núcleo de ferrite é para variações em alta frequência, né? Do nosso campo magnético, para aplicações aí em dispositivos chaveados.
Seguindo aqui, ó, eu vou utilizar esse indutor. É um indutor também comercial, muito comum em fonte de alimentação, ele é cilíndrico. Eu não sei a indutância dele, vamos lá, vamos medir. Da mesma forma, eu vou deixar na menor escala, depois se a menor escala não for suficiente, a gente aumenta, ó. Tá vendo que na menor escala tá dando um valor menor que 1. Então o ideal é a gente adequar para a próxima. Ó, colocando na próxima escala, não adiantou não. Na verdade, se tivesse uma escala menor que seria melhor, né? Aí, aproximadamente 311, 312 microhenries, né? Ou 0,312 milihenries. Para fazer um comparativo, então 312, vamos usar aqui vamos utilizar o medidor de transistor aqui, né? Que ele se apresenta como um bom medidor de baixas indutâncias. Eu conectei aqui entre os pinos 1 e 3 dele e vou fazer um teste. Eu vou deixar aqui desligado por enquanto. Ele vai fazer uma curva aí no indutor e vai identificar que é um indutor, ó. Ele identificou que é um indutor, só que aí, ó, ele está indicando uma indutância diferente. Tá vendo que está dando 0,28, né? 280, tá dando uma diferençazinha, não tá tão longe, mas deu uma pequena diferença. Esse instrumento da ICEL, ele é para indutâncias altas, né? Quanto mais alta a indutância que o indutor medir, que o indutímetro medir, né, normalmente mais caro é o medidor. E essas escalas de indutância, essa função, né, de indutância que vem em multímetros, em muitos multímetros a gente só trabalha com valores pequenos aí, né, na casa de micro e algumas unidades e dezenas de milihenries. Né, mas nesse caso esse instrumento é dedicado para medição de indutância de equipamentos maiores, né, de indutores maiores voltados para potência. Então deu uma diferençazinha aí, uma pequena diferença. Agora vamos medir esse indutor. Esse indutor parece um resistor, né? Não se enganem. Isso acontece com todos os componentes. O encapsulamento de um componente não simplesmente classifica ele como A, B, C ou D. A gente tem componentes diferentes utilizando o mesmo encapsulamento. Um exemplo disso são os encapsulamentos de transistor, TO220, TO92, muito comum em transistor bipolar de junção, transistores MOSFET. Só que a gente tem circuitos integrados que usam esse mesmo encapsulamento. Nesse caso aqui, né, parece um resistor, até porque ele tem um código de cor. E esse código de cor vale da mesma forma para o indutor. Então a gente tem aqui laranja, laranja e marrom. Então 330. A gente já está na unidade padrão, que é o milihenry, né? E a gente também tem uma faixa prata, né, indicando uma tolerância de 10%. Então vamos lá, vamos medir esse cara aqui de 330. Esses indutores aqui a gente usa muito nas aulas práticas, né, de eletrônica industrial, montando conversores chaveados do tipo bust, buck e buck-bust, né, onde a gente usa circuitos integrados e a gente usa esses indutores e diodos de comutação rápida, diodo fast, né, externo, né, para a gente conseguir produzir aí níveis de tensão maiores ou menores regulados com alta eficiência. Então, eu vou ligar aqui o meu indutor, ó, deixando na escala menor. Aí ele está dando uma indutância um pouquinho acima do que foi especificado ali, em torno de 350. Agora a gente faz o mesmo teste, né? Vou dobrar aqui os terminais. E a gente vai inserir aqui entre 1 e o 3 e vai fazer o mesmo teste aqui para a gente comparar se essa indutância aí tá próxima. Um fator também, ó, 320. Essa desse indutímetro tá melhor, né? O ideal era ter um terceiro indutímetro para a gente tirar a prova.
Mas esse indutímetro aqui, ele é mais preciso para indutâncias pequenas. Esse indutímetro, ele já é dedicado para indutâncias maiores. Na verdade, esse indutímetro aqui, medidor de transistor, né, que tem a função indutímetro, ele só mede indutâncias pequenas. Se você for medir indutâncias altas, você já não consegue. Da mesma forma que muitos multímetros com a função indutímetro. Então, muitas vezes, dependendo da indutância, precisa ter um equipamento como esse, dedicado para fazer essa tarefa aí. Por último, eu tenho esse indutor aqui, ó, que eu tirei. É um indutor de filtro da entrada de uma fonte do tipo SMPS, uma fonte chaveada, né? Então, vamos lá medir a indutância desse sujeito. Vou colocar um conector aqui. Ele tem 4 terminais, um terminal até saiu aqui, mas eu só tenho 2 terminais com fios, né? Olha, a escala, ó, já deu, estourou essa escala. Então, vou passar para a próxima. Ó, na próxima escala, agora sim. 2,72. Então, 2,72 milihenries é a indutância medida desse indutor. Então, viram aí, né? Fazendo um resumo, é muito simples. Basta selecionar a escala correta e medir a indutância. Existem outros parâmetros do indutor, mas o objetivo aqui era simplesmente mostrar o básico de como funciona a medição de uma indutância aí, ok?